Aleluia. Graça e paz. Estou feliz de estar aqui de novo, mas nós estamos muito felizes, né, de estar aqui hoje. É um tempo de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, falar de um tema tão importante nessa noite, compartilhar algo que veio ao meu coração, interessante, que eu vinha no carro e Deus começou a mudar algumas coisas, né? E eu vim no carro mudando algumas situações. E eu queria, assim, compartilhar com vocês algo que eu creio que vai ser muito pertinente à questão de família. Já dar um abraço aqui na família pastoral, que eu amo muito, né? Temos um carinho, um respeito muito grande por essa família. Vamos lá? Eu queria falar, tá aí? Sobre uma família firmada na rocha, né? E a gente fala muito disso e de uma vida firmada na rocha, mas eu queria falar um pouco sobre essa família. Eu queria que você abrisse, já está aí também, eu creio, em Neemias 1, de 1 a 4, né, para que a gente pudesse ser rápido. Eu vou usar a maioria dos versículos, todos aqui na tela, né? Isso, para poder a gente ganhar tempo. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar neste lugar, de rever irmãos, ó Pai, de poder compartilhar a Tua palavra. Fala conosco, Pai, nesta noite. Usa a minha vida como instrumento afinado nas Tuas mãos. Nós precisamos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor, que seja uma voz de edificação, de salvação, de cura, de restauração para as nossas famílias, em nome de Jesus. Meus irmãos, famílias firmadas na rocha são famílias, obrigado, querido, são famílias que são forjadas em meio a momentos de tristeza, de lamento e dor. Nós vivemos dias, ou achamos que as coisas estão bem, né, quando nos satisfaz. Mas Deus, para forjar uma família forte, Ele vai usar muitas vezes momentos de angústia e tristeza. E nós não estamos preparados para viver isso. Nós não fomos, quem sabe, discipulado, ou a nossa leitura bíblica, muitas vezes, é uma leitura de interpretação errônea. Porque a gente não consegue entender que Deus age no meio da nossa angústia e da nossa tristeza. E dali o Senhor vai levantar um grande projeto ou um grande líder. Algo vai acontecer na angústia que você está vivendo. E algo de Deus. Angústia não é território maligno. A angústia é algo que Deus às vezes promove para que a gente sinta e a gente possa, a partir daí, perceber o que Deus pode fazer. E eu queria também, nessa introdução, trazer rapidamente um questionamento aqui. Está lá em Mateus 14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. E ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possa ir e aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Presta atenção. Irmãos, olha que contexto fantástico que gera no nosso coração uma angústia. Jesus está pregando, e os discípulos, preocupados com o horário, dizem: olha, despede, né? Manda embora, porque é um lugar deserto, e já está ficando tarde, por favor, Senhor, resolve
e manda esse pessoal embora. Eles já foram, irmãos, com a demanda e com a solução. Angústia tomou conta deles, diante da realidade. E Jesus disse, não, eles não precisam ir, vocês precisam dar de comer. Irmãos, aqui é um princípio. Às vezes a angústia bate à nossa porta e a gente acha que a nossa família não tem mais nada a oferecer. Porque o casamento está quebrado, os filhos estão fora da presença de Deus, mas nós ainda temos a oferecer algo. Deus quer que na angústia você se levante e faça acontecer alguma coisa. E diante da visão desses discípulos, eles olham e dizem, quando Jesus disse, dê vós o que comer, eles disseram, peraí, tudo que temos é 5 pães e 2 peixes. Olhe para a sua casa, olhe para o seu casamento, e você pode dizer, olha, minha família não tem nada, a única coisa que a gente tem é tão pouquinho. É na angústia que Deus quer nos levantar. E foi assim na vida de Neemias. Neemias o povo estava em cativeiro, ele procura saber, e aí, como é que está o pessoal lá em Jerusalém? Neemias era copeiro do rei. E o cara diz, olha lá, o negócio está pegando. Lá a situação está feia. Lá em casa, o desemprego bateu a porta, eu parafraseando. O desemprego bateu a porta. O meu casamento está passando por uma crise, a situação está feia. Você não percebe que Deus permite circunstâncias como essa? Para que você se levante e possa viver algo novo de Deus na sua casa e na sua família. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Não existe, pode passar, querido. Não existe restauração sem experimentar o poder da angústia. Não existe famílias fortes se a gente não experimenta o poder da angústia. Pastor, que negócio é esse? Se desejamos restauração em qualquer área, precisamos experimentar algo que às vezes a gente foge. A gente foge desse momento, a gente abre mão de um casamento em conflito e diz assim, olha, eu vou procurar um novo casamento. A gente abre mão de situações difíceis e a gente vai fugindo porque a gente não quer esse tempo na nossa vida. A gente começa a imaginar, se minha família fosse diferente, se meu marido, se minha esposa fosse diferente, a gente não quer conviver em momentos de angústia, e a única coisa que a gente acha é o seguinte, é melhor deixar aí o que Deus começou, e eu vou começar algo em outro lugar. Nós precisamos entender que no mundo nós vamos ter aflição. Eu não consigo entender um evangelho sem cruz, eu não consigo entender uma família que não tenha problema. Qual é a família aqui que não tem problema, tirando do pastor Juscelio? Aleluia. Qual é a família que não tem problema? Você já parou para pensar? Eu fico brincando com Neide. Eu disse assim, Neide, a nossa vida parece uma série de Netflix. Episódio de hoje, né? Aí parece que resolve aquela situação, aí diz assim, tá tudo em paz, aí começa um novo episódio, uma nova. E aí tem épocas que é uma nova temporada. E eu disse, Neide, a gente parece que vem uma onda. A gente fura a onda, diz, poxa, tá tudo bem, daqui a pouco vem outra. Aí a maré vaza, fica vazante, você diz, graças a Deus, está tudo bem. Mas a maré voltou a encher com ondas mais fortes. Será que a gente não precisa amadurecer
para viver o que Deus tem proposto e entender que não vai haver restauração se você não aprender a viver esse tempo de angústia que Deus lhe propõe. Nós estamos como pessoas mimadas. Nós vivemos como pessoas, irmãos, totalmente cristianizadas, mas sem conhecer a Cristo. Ah, não, olha, meu casamento é uma bênção. Oh, que beleza. Quando eu olho para ela, ela já sabe tudo o que eu quero. Olha, ela faz tudo. Não é nada disso. Meu casamento é uma bênção por causa de Deus, mas nós temos angústias. Há dias de lágrimas, há dias de dificuldades, há dias, irmãos, que Deus precisa tratar a mim e a ela. Não é uma falsa alegria, é a gente entender que é assim com todo mundo, comigo vai ser diferente. E cada um carrega a sua cruz. E feliz, e dizendo, Senhor, obrigado. Essa é a minha, é que eu posso suportar, eu vou carregar. Eu não vou ver restauração no nosso casamento se a gente não entender que a gente vai passar por ondas difíceis e devemos passar juntos e devemos caminhar na presença de Deus. Para que o muro de Jerusalém fosse erguido, Neemias precisava passar a angústia de viver o confronto de Sanbalá, Tobias e todos os outros que se levantaram. Você já imaginou? Olha, irmãos, que coisa interessante, a história vocês devem conhecer muito bem. Neemias vai, ao ver esse lamento, Neemias diz assim, eu vou. E aí eu estou encurtando a conversa aqui. Ele vai ao rei, o rei dá um decreto, ele vai passando pelas cidades, e quando chega lá, imagine, Deus abriu a porta, a Bíblia diz que Neemias orou, se quebrantou. Deus abriu a porta para que ele pudesse ir. E quando ele chega em Jerusalém, ele vê uma situação de caos. Mas foi Deus que mandou? E Neemias enfrenta uma oposição ferrenha. Se eu fosse Neemias, eu voltava para a casa do rei, porque lá, como copeiro, eu comia bem. Como copeiro do rei, eu estava livre dos açoites, da escravidão. Eu poderia dizer, como é que Deus me trouxe para aqui, me trouxe para um lugar desse? Enquanto dois homens desse, como Sanbalá e Tobias, armando todo o tempo para me destruir. Você não parou para pensar que Deus lhe escolheu para você viver numa família, e que nessa família você vai ter aflição, vai passar por angústia, mas você não vai ver restauração de Deus se você não viver isso. Pastor, e que angústia é essa? Angústia, ela fala de lamento. Irmãos, toda casa firmada na rocha precisa nascer da angústia. Você entendeu o que eu estou falando? Casa firmada na rocha não nasce de ter um bolso cheio, ter uma mesa farta. Oh, aleluia! Oh, que glória! Aqui a gente é bênção, a bênção chegou nesse lugar. Toda casa firmada na rocha nasce na angústia. Nasce ali, irmãos. Tempos de lágrimas. Um dia eu preguei para vocês, se eu não me engano foi aqui, eu falei de Samuel. Samuel não se tornou um grande líder porque estudou em grande seminário, mas foi forjado dentro de casa por uma mãe que decidiu entregar o único filho que tinha. Lutou com Deus por esse filho, e Deus entregou a ela, e Deus disse, agora você vai entregar, porque você prometeu entrega. O marido dela disse, olha, você que sabe. Mas aquela mulher,
Ele entendeu a realidade da vida. A vida é assim. E sabe, irmãos, forjado em tempo de angústia, de dor, ela não tinha esperança de ter um outro filho. Mas ela decidiu obedecer. Imagina a angústia de Ana entregando Samuel. E Samuel se torna um dos maiores líderes que a nação israelita já teve. Porque ele, quando Saul cai, ele poderia pensar: eu vou ser o futuro rei de Israel. Todos aclamavam Samuel como um grande sacerdote. E Samuel, ele ouve a voz de Deus e faz o que Deus quer. Consagra Davi. Grandes homens são forjados em famílias que viveram uma angústia. Grandes famílias se fortalecem quando vivem angústia. Você e eu não estamos jogados ao léu. Deus está dizendo a mim: você tem de bom ânimo, levante-se, erga-se, dê a você mesmo o que comer. Não importa o que você tem, entregue o que você tem, porque o milagre vai acontecer. Deus nunca vai nos usar de forma relevante se não experimentarmos angústia. O batismo de angústia nos leva a chorar e nos entristecer, é verdade. É dia de lágrimas, irmãos. Vivendo angústia com filho. Só quem é pai sabe o que nós estamos falando, mas você chorar e às vezes ver um filho distante dos caminhos do Senhor, vivendo caminhos errados, e você viver esse tempo de angústia, e Deus lhe fortalecendo e dizendo a você: dê você mesmo que comer. Não tem outra pessoa que vai cobrir o seu filho, é você mesmo. Não tem ninguém melhor para orar pelo teu casamento do que você. Nós estamos tentando fugir e diz: não, esse filho eu esqueci, eu não quero mais ser chamado, que ele me chame de pai. Não é isso. Você precisa entender que Deus está forjando a sua família. E aí a gente vê tantos líderes falando de alegria, quando na verdade é tempo de lágrimas. Milagres acontecem em famílias que vivem esse período de angústia, de luta. Irmãos, há tempo para tudo, há tempo de falar de alegria, mas nós falamos tanto de alegria que a gente acha que o tempo de tristeza não é de Deus. Você já viu como a gente lê esse versículo? Há tempo de levantar, há tempo de cair, há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de dar, há tempo de receber, há tempo de ganhar, há tempo de perder. E tudo é tempo do Senhor. Mas eu, na minha miserabilidade, sabe o que é que eu me prendo? Eu me prendo só no tempo de ganhar. Eu me prendo só no tempo de receber. Eu me prendo só no tempo de vida. Eu não quero saber do outro tempo. Nós precisamos amadurecer que não é só alegria. Nós precisamos falar de tempo de lágrimas, de tempo de angústia, de tempo de luta, de tempo de embates espirituais. É tempo da gente começar a abrir os olhos. Famílias fortes não nascem em berço de ouro, ela nasce como uma rocha que está sendo lapidada. E aí a gente vê a falsa alegria, pode passar, querido, nos leva a perder algumas coisas. Com licença.
Quando eu vi, já pensou se eu chegasse aqui, meus irmãos, meu casamento, vocês vão sair daqui deprimidos. É uma bênção. A gente tem 27 anos de casado, irmão, nunca brigamos. Que mulher. Todo dia que eu saio, eu trago um presente para ela. Todo dia que eu chego em casa, irmão, que falsa alegria. Os irmãos saíram daqui deprimidos, disse, misericórdia. Eu me lembro que é o meu primeiro retiro de casais que eu fui, o pastor me chamou, eu estava recém-formado, e a gente estava brigando igual a gato e cachorro. E aí, parece que o pastor percebeu, disse, vocês querem ir, eu vou dar de presente a vocês. Aí a gente foi para o retiro. Sentamos lá, quebradinho, irmão. Ainda pegamos um quarto que o ar-condicionado quebrou. Me arranjaram um ventilador, mas tinha cada muriçoca que parecia um pombo. Um calor absurdo. A gente está ali. E aí foi participar das palestras. E me veio um casal de pastores abençoado, irmãos, mas não era o que a gente precisava ouvir. E ele dizia o seguinte, eu quebrado na frente, ele dizia, amor é uma beleza. Quando eu chego em casa, ela se senta no sofá, eu boto os pés, e ela fica dando massagem nos meus pés, e Neide olhava para mim, miserável. Todo dia que eu saio, eu compro presente para ela. E Neide disse, você nunca me deu nada. Irmãos, piorou a minha situação. E ela aí foi dar o testemunho. Irmãos, aquele negócio melado. E um falava e o outro limpando o suor do outro. Eu digo, meu Deus, eu estou acabado. Eu estou destruído. É um padrão muito alto para mim, Senhor. Será que isso existe? Mas graças a Deus, que Deus tem nos ensinado, irmãos, a ter maturidade. Isso é sinal de maturidade que nós precisamos adquirir. Se prepare para ouvir confissões do seu cônjuge que pode lhe abalar. É porque Deus está tratando. Não é coisa do diabo, não. É Deus trazendo à tona. Irmão, olha, pastor, me segure, viu? Senão, mas é 18h44 ainda. Nós conhecemos um casal, vocês, graças a Deus eu estou aqui, ninguém conhece. Casal M, vou falar assim, casal M. Esse casal, ele é crente mais antigo, ela é nova crente, está caminhando, e ele cometeu adultério. E ele lutou pela salvação da esposa, mas ele como crente, ele cometeu adultério, mesmo sem ela saber. E ele viveu uma angústia, porque quando ela se converteu, ele disse, eu tenho que confessar. E a gente orando, esperando o momento para que ele pudesse confessar esse adultério. E ele, no desespero, irmãos, o diabo é terrível. E não foi só um adultério que ele cometeu. E ele confessou para a esposa. Antes disso, o casamento dele, quem olhava assim, via uma alegria, irmãos. Era festa, é uma pessoa que viajava, uma pessoa que cumpria tudo, mas havia uma angústia que ele precisava enfrentar. Tinha algo que estava fora do lugar, e ele fugia disso, ele disse que fugiu disso por muitos anos, ele tentou compensar isso com viagens, ele tentou compensar, irmãos, com idas de férias, e ele não conseguia mais, ele disse, pastor, tem algo que eu preciso enfrentar, eu estou fugindo. Ele não sabia o que estava esperando por ele.
Ele tinha medo da reação, ele não sabia que poderia, ele ficava no campo da imaginação, e Deus foi preparando o ambiente, salvou a mulher, e Deus foi preparando o ambiente, a mulher se tornou uma guerreira de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Teve lá um momento do casados para sempre, numa lição de perdão, e eles ficaram de frente um para o outro. E ele disse a ela: preciso falar algo. E ela disse o que foi. Irmãos, eu estou falando de um casal que, se você visse, você ia dizer: que bênção. Rapaz, meu Deus, eu queria ter uma mulher dessa, eu queria ter um homem desse dentro da minha casa. Puxa, eles nadam na bênção, carro do ano. E ele disse: eu lhe traí. E não foi uma só vez. E aí o que foi que aconteceu? Ela começou a chorar e disse: eu esperei anos, porque uma vez também eu lhe traí. O que parecia ser uma angústia, a Bíblia diz que foi restauração. Restauração. Eu sei que tem mulheres que gostariam de ouvir dizer: eu não quero ouvir isso. Talvez você diga: no dia que eu vi um negócio desse, eu vou procurar o meu caminho. E Deus está dizendo a você que não pode haver restauração sem passar por tempos difíceis. A falsa alegria que a gente monta para esconder as angústias. Risos, festas. A gente maqueia a coisa porque a gente foge da realidade. A falsa alegria rouba a capacidade de ouvir a Deus. Você não quer ouvir o que Deus tem a dizer porque você tem medo de Deus dizer a você: volte e se conserte. A falsa alegria rouba a capacidade de chorar com os que choram. Você vive o evangelho de faz de conta. Angústia deve ser canalizada para a oração e não para a depressão. Quando canalizamos o sentimento de angústia pelas coisas para a depressão, perdemos a capacidade de ouvir o que Deus tem a dizer e nos ensinar a respeito de situação. E eu quero encerrar com esses pontos, porque eu posso ter a minha angústia e canalizar para a depressão. Elias, o grande profeta de Deus, um dia ele ouviu Jezabel dizer a ele: olha, que os deuses me castiguem, mas amanhã a essa hora você vai morrer. Aquele homem caiu em depressão, ele teve medo. Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida em Beceba de Judá. Ele deixou o servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a pé a um pé de Gizeíta, e olha, sentou-se debaixo dele, orou e pediu a morte. Eu estou falando de um homem de Deus que mandou descer fogo do céu, e o fogo caiu. Mas ele fugiu de uma afronta. Senhor, já tenho bastante, tira a minha vida. Eu quero lhe dizer que angústia, quando você leva a depressão, você passa a ter medo. A Bíblia diz que ele teve medo. Ele teve medo. Quando eu levo a minha angústia para dentro de mim, para o meu eu passo a ter medo. Nós precisamos, como família, entender que aquilo de ruim que nos acontece, nós precisamos lançar para Deus.
Lancemos sobre ele a nossa ansiedade e ele cuida de nós. Você não precisa trazer para dentro de você. Você não precisa achar que você tem que resolver. Elias teve medo porque Jezabel confrontou ele e disse: amanhã você vai morrer. Sabe o que foi que ele fez? Ele fugiu. O versículo diz: olha, ele fugiu para salvar a própria vida. Nós estamos fugindo de situações difíceis pelo medo da vergonha, da decepção, do que eu vou dizer na igreja, como vai ser os meus amigos. A gente está fugindo. A gente abandona os nossos quando a gente canaliza a angústia para dentro de nós mesmos. A gente vai abandonando pessoas, princípios, projetos, sonhos. Quantas vezes você abandonou sonhos porque você enfrentou, quem sabe, uma oposição no trabalho, uma oposição na faculdade, você abandonou tudo, disse: eu não quero mais saber disso, quando na verdade Deus manda você ficar, porque Ele vai dar o livramento. A Bíblia diz que Ele deixou o servo, abandonou o servo. Vocês sabem que o servo desses homens era alguém que acompanhava ele diariamente em todo canto. E Elias disse: olha, fica por aí, eu vou morrer. Quantas vezes, irmãos, a gente pensa em abandonar o marido, a esposa, abandonar filhos, porque a gente olha e diz: não tem mais jeito. Ou quem sabe você tem alguma enfermidade que você disse: não tem mais jeito, eu não vou fazer mais nada. Eu vou abandonar os sonhos que Deus me deu. Você não está entendendo que Deus está forjando a sua casa em meio a essa angústia? Você não consegue perceber que o Senhor está permitindo que coisas ruins aconteçam, porque Ele está levantando uma família forte? Quando você traz angústia para dentro de você, você entra num deserto de incerteza. A Bíblia diz que ele abandonou tudo e caminhou pelo deserto. E por fim ele desejou a própria morte. Quantos de nós já vivemos isso? Vergonha, decepção, humilhação. A gente acha que a nossa família não tem jeito. A gente acha, irmãos, que o que a gente passa é algo tão insuportável que não tem mais como a gente caminhar. Eu quero lhe dizer algo. Nada está perdido. Deus está forjando algo muito forte na sua casa. Abra seus olhos espirituais e veja o que Deus está fazendo na sua família. Talvez você esteja preocupado porque você só tem 5 pães e 2 peixinhos. E o próprio Deus disse: não vai sair ninguém daqui. Você vai ter que dar de comer a eles. Talvez você se preocupe porque a sua família está quebrada. Você vê um caos dentro da sua casa. E você se acha um nada dentro da sua casa. Mas Deus te levantou naquele lugar para que você faça a diferença e faça com que eles absorvam e se levantem. E angústia canalizada para a oração? Pode passar, meu querido. Quando você canaliza angústia para Deus, você reconhece de quem Deus é. Então disse Neemias, então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos.
Irmãos, é engraçado que Neemias, diante da luta, da angústia, do que ele estava ouvindo os colegas dele, o pessoal dele falar, ele canaliza para Deus. Você não vê Neemias se desesperando. Você não vê Neemias, irmãos, saindo com a mão na cabeça. Você não vê Neemias tentando fazer algo diferente. Você não vê. Mas a Bíblia diz que Neemias reconhece quem Deus é. Eu quero lhe dizer uma coisa, que na tua angústia, Ele é aquele que é um Deus presente, diz o Salmo 46. Ele é Deus da angústia, na tua angústia. Ele se levanta. Ele não lhe abandona. Ele é um socorro bem presente em tempo de angústia. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Irmãos, Neemias tinha algo muito claro. Neemias, em momento algum, se levanta contra Sanbalá e Tobias. Ele não sai para bater boca, ele não sai para se justificar, mas ele lança para Deus. O tempo todo Neemias dizendo: Senhor, Senhor, Senhor. Sabe, irmãos, se eu fosse Neemias, eu dizia: eu vou embora. Mas ele sabia que Deus tinha levado ele ali. Ele sabia que Deus ia fazer algo grande. Irmãos, lança para Deus a tua ansiedade, o teu medo. Você não está entendendo nada do que Deus está fazendo. Deus está forjando, levantando líderes dentro da tua casa. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo abrir riachos em meio ao deserto na tua família, e você se queixando, e você tentando fugir, procurando a morte. Deus está dizendo: foi eu que lhe coloquei aí. Reconheça quem Ele é. Passe em revista e tenha reconhecimento de pecado e diga: olha, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. E sabe o que é que ele faz? Neemias não estava lá, mas ele disse: confesso, aleluia, os pecados que nós, oh aleluia, não era Neemias e ele disse: eu também estou. O que você está vivendo na tua casa não é um problema do outro, é seu também. Ah, mas eu sou crente, eu não fiz nada, mas Deus lhe colocou ali, você tem que se colocar como um deles. Pare de apontar e diga: nós estamos pecando. Eu confesso os pecados que nós. Oh, irmão, mas ele estava lá na casa do rei. O que foi que você fez, Neemias? Se eu fosse Neemias, eu não fiz nada para merecer isso. Eu estava lá na casa do rei. Agora esse povo pecador está aí. Você está entendendo? No momento que eu tenho uma aliança com Neide, o problema não é Neide, é nosso. O problema não é Kleber, é nosso problema. O pecado não é de Neide, o pecado é nosso, do casal. O pecado não é do meu filho, o pecado é da família. Preste atenção que Deus está lhe dizendo hoje, para que você pare de estar se justificando. Você está inserido ali, você está em aliança com aquela família.
E olha só que coisa linda. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. E ele ratifica e diz: sim, eu e o meu povo temos pecado. Mas você pode me dizer, pastor, ele estava lá. Como ele? Mas ele estava em aliança. Gênesis 5:2 diz que Deus olhou Adão e Eva e chamou os dois de Adão. Lê lá. Olhou Adão e Eva lá de cima. E sabe como é que Deus chama os dois? Chama os dois de Adão. Oh, como é que Deus vê dois e chama um? E agora, Jesus? O Senhor viu dois e está chamando os dois de um? Eu e Neide, eu posso cometer um pecado e Deus vai dizer: o pecado do casal aqui. Vocês precisam se arrepender. Deus vai tratar no meu casamento, na minha relação com Neide. Talvez Neide não tenha cometido, é verdade. Mas ela está em aliança. E Neide nunca pode se justificar dizendo: foi o homem que tu me destes. Porque a gente já ouviu isso em algum lugar. É ele que é o problema, pastor. É ela que é o problema. O problema é nosso. Ele continua. Preste atenção. A oração de Neemias confessando o pecado. Agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Irmãos, esse homem é diferenciado. Quem canaliza angústia para oração, para a presença de Deus, reconhece quem Deus é, tem reconhecimento do seu estado pecaminoso e descansa no caráter de Deus. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Sabe, irmãos, descanse no caráter de Deus. Deus não vai lhe abandonar. Nosso casamento teve momentos de alegria e tem momentos de alegria. Mas teve momentos de tristezas, de lágrimas, de angústias. Meu Deus. Tinha momentos que a gente poderia dizer: meu Deus, nós não vamos aguentar. Só chorávamos. Só chorávamos. Teve dias que era choro de manhã, de tarde e de noite. E Deus dizendo: eu estou presente. Aleluia. Eu sou Deus presente. Jeová chamar, Deus presente está. Meu Deus, eu não sabia que Deus estava nos fortalecendo e Deus nos amassando. Eu dizia: Senhor, por que isso? E Deus: é para quê, filho? Eu estou preparando vocês.
Choramos muito pelos nossos filhos. Tinha épocas que eu dizia: Senhor, a promessa é essa. É isso, Senhor. A promessa é essa. Meu Deus. Você já pensou se eu e Neide tivesse abandonado os nossos filhos para dar satisfação e Deus disse: fique aí, dê vocês o que comer. Eu dizia: Senhor, não tenho mais nada. Você tem. Fique aí, ore. Eu estou cansado. Eu já falei isso de novo. Eu já expliquei. Dê de novo. Eu estou fazendo algo novo. É assim que Deus faz. Não pense em vocês, irmãos, que é mil maravilhas. Felipe, Stephanie, que bênção. Forjado na lágrima. Até hoje. Mas hoje a gente sente que a águia criou penas, está forte, sabe buscar o Senhor, mas quando não sabia. Era tempo de angústia, de a gente dizer: meu Deus, o que é isso? Eu não sei se eu falei, estou acabando, pastor. Eu não sei se eu falei isso aqui a vocês, porque eu já preguei aqui algumas vezes, mas esse mesmo Elias foi para a casa de uma mulher. E o filho dessa mulher morreu. E a mulher, depois de ter sido abençoada, diz assim: olha, lhe dei um lugar para morar e meu filho morreu. Sabe o que é que Elias faz? Para um judeu isso é um absurdo. Ele pega um morto nas mãos. E sabe para onde ele leva? Para o quarto dele. Deus vai permitir que a gente conviva com coisas mortas. Leva para o quarto. Quando chega no quarto, a Bíblia diz que ele põe na cama o morto. Que é o lugar, irmãos, que a gente não gosta de muita gente estranha. Mas ele põe o morto na cama dele. Mas não bastava só pôr na cama. A Bíblia diz que ele ora a Deus. E ele se abraça com o morto. Para que haja vida. Sabe, Deus vai fazer isso na nossa família. Tem coisas que estão mortas. E Deus vai dizer a mim e a você dele o que comer. Aleluia. Não se preocupe. Você vai levar para a cama. Vai dizer assim: eu estou na cama aqui, está morto, não quer nada. Quem sabe em drogas, quem sabe pervertido sexualmente. E você vai dizer: esse é meu filho. Se deite e ore. Igrejas fortes, famílias fortes, não abandonam os seus mortos. Se deite e ore. Não perca a fé. E a última coisa, dependência de Deus. Neemias diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. E à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Em tempos de angústia, dependa dele, do Senhor. Não vá na tua força. Não confie em ninguém.
mas dependa do Senhor. Amém? Levante-se nessa noite.